Nascido em 27 de agosto de 1906, Ed Gein era um homem aparentemente comum, mas por trás da fachada da normalidade se escondia um verdadeiro monstro. Prepare-se para mergulhar nas profundezas sombrias da mente de um dos assassinos mais infames e descobrir a verdade obscura por trás dessa história macabra. Mas antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal e se ajeita na cadeira, porque essa história é de tirar o fôlego. Desde cedo, Ed Gein foi atormentado por uma relação conturbada com a mãe Augusta e a ausência do pai alcoólatra. Ela era uma mulher autoritária, devota religiosamente e extremamente controladora, mantendo os filhos isolados do resto da sociedade e pregando ódio contra mulheres e relações sexuais. Mas apesar disso, Ed era realmente muito próximo da mãe. Durante a avaliação de saúde mental dele, os profissionais perguntaram para ele quais eram as suas primeiras lembranças de infância. E uma das coisas que ele descreveu foi dele ter caído na escada da cozinha. Ele disse que ele se lembrava da mãe como ele se referia como uma santa, salvando ele do incidente. Mas que ao mesmo tempo, ele sentiu como se ele tivesse sido empurrado a escada abaixo. Os psiquiatras então concluíram que provavelmente ela empurrou o filho da escada antes de socorrer ele. Guarda essa informação porque essa influência materna seria crucial na formação do psicológico conturbado do Ed e as suas crenças distorcidas. Enquanto era criança, ele só deixava a fazenda da família para visitar a escola, e mesmo assim ele sofria punições severas sempre que tentava fazer algum amigo. Ele também teve problemas na fala devido a uma lesão na língua, e com isso as outras crianças faziam bullying com ele na escola. Quando ele voltava chorando para casa, a mãe dele zombava dele, enquanto o pai dele batia na cabeça dele por ele estar chorando. Pelo fato dele ser muito solitário e não poder socializar com outras crianças, ele teve vários amigos imaginários no decorrer da vida. Por volta de 1940, quando Ed já era um adulto problemático e solitário, toda sua família foi morrendo. Seu pai faleceu de falha cardíaca, seu irmão foi vítima de um incêndio e a sua mãe, por fim, faleceu de complicações de saúde. Só que depois da morte da mãe Augusta, em 45, o Ed se viu completamente sozinho na sua fazenda em Plainfield, Wisconsin. Ele ficou completamente devastado. Afinal, ele tinha perdido a sua âncora. Ele se isolou ainda mais do mundo e entrou em depressão profunda. A solidão e as histórias horrendas que circulavam da Segunda Guerra Mundial foram combustíveis para sua mente conturbada. Foi a partir desse momento que Ed Gein se tornou perigoso. Ele mergulhou ainda mais no mundo de solidão e obsessões mórbidas. Desenvolveu um interesse pela morte e ocultismo, passando a tratar a vida como um playground de experimentos bizarros. Ele vivia fazendo bicos pela cidade, mas a casa dele era uma imundície. A fixação pela mãe e a morte dela levaram ele a buscar maneiras perturbadoras de manter a sua presença viva. Os outros habitantes da cidade pensavam que o Ed nunca poderia fazer mal para uma mosca, que ele sequer suportaria ver sangue. As coisas começaram a ficar estreitas para o Ed quando, em novembro de 1954, uma atendente de bar desapareceu misteriosamente. O nome dela era Mary Hogan. A polícia interrogou todos que estavam no bar na noite do desaparecimento dela, incluindo o Ed Gein. Ele, por outro lado, brincou com os moradores dizendo que ela não estava desaparecida, que ela estava de volta na fazenda dele nesse instante. Ninguém levou a sério o que ele disse. Mas as investigações não avançaram até novembro de 1957, com o desaparecimento de Bernice Worden, proprietária de uma loja de materiais de construção. Tudo graças a um rastro de sangue e um comprovante de uma encomenda, que ligaram Ed aos crimes. Durante o interrogatório, Ed confessou que ele assassinou Mary Hogan num ato de raiva. Mas o que realmente chocou o mundo e as autoridades foi o show de horrores que Ed mantinha na fazenda dele e o truque que ele tinha, como uma coisa saída diretamente de um pesadelo. O cadáver de Bernice foi encontrado sem cabeça, pendurado de cabeça para baixo, mutilado como se fosse um animal de caça. E eu digo animal de caça porque, literalmente, os cortes no corpo da vítima eram semelhantes aos utilizados por caçadores. As panelas de sopa eram feitas de crânios humanos, as cadeiras eram estofadas com pele humana, os abajures eram feitos de carne e exalavam um cheiro de podre. Uma caixa no canto estava cheia até a borda com narizes decepados. Um cinto foi decorado com mamilos femininos e a coxa era adornada com lábios de mulheres. Tinha até uma caixa de sapatos embaixo da cama que tinha vários órgãos genitais femininos secos. Numa das paredes estavam pendurados os rostos de 9 mulheres, cuidadosamente trabalhados e feitos em forma de efígies.
Tinha também uma pulseira de couro e um tambor de carne. Mas não acaba por aí. A geladeira estava cheia de órgãos humanos e um coração foi encontrado em uma das panelas. Tinha também um espartilho feito de um torso feminino, leggings feitas de pele de perna humana e várias unhas de dedos femininos. Todos esses souvenirs que foram encontrados foram fotografados no laboratório e depois destruídos. Depois de várias buscas, a polícia ainda encontrou uma bolsa ensanguentada e dentro tinha uma cabeça recentemente decepada. Era a cabeça de Bernice Worden. Ele era um necrófilo e profanava os túmulos de mulheres recém-falecidas que lembravam a sua mãe dos cemitérios locais. Além de se tocar, o Ed negou qualquer relação com os cadáveres, porque, segundo ele, cheiravam muito mal. Esses atos sinistros e a obsessão mórbida pela mãe deram a Ed Gein o status de ícone de horror, e ele ficou conhecido como Carniceiro de Plainfield. O objetivo era tirar a pele dos cadáveres e transformar eles em objetos de decoração, só que não parava por aí. Ele também se vestia com roupas femininas para simular a presença da mãe, numa tentativa de manter uma conexão com ela viva. E também confeccionava roupas feitas de pele humana, que ele usava para se transformar nas mulheres que ele desejava ser ou que ele admirava. E como se todo esse horror não bastasse, ele também usava as máscaras feitas de pele dessas vítimas. Ele passou cerca de 12 anos depois da morte da mãe dele, coletando corpos no cemitério com a ajuda de um outro fazendeiro chamado Gus. O primeiro xerife que interrogou o Ed agrediu ele durante o interrogatório, batendo a cabeça e o rosto do Ed contra uma parede de tijolos. Isso resultou que a confissão inicial do Ed fosse considerada inadmissível, e as pessoas disseram que o xerife ficou tão traumatizado com o que ele viu e com o horror dos crimes que ele acabou morrendo de insuficiência cardíaca antes do julgamento de Ed. Acreditam que a primeira mulher que Ed tirou do túmulo foi a própria mãe. Ed Gein foi julgado ainda em 1957, onde ele confessou os crimes que cometeu, as mulheres que matou e os túmulos que ele violou. Em momento nenhum durante o interrogatório, ele mostrou qualquer sinal de remorso. Os advogados de Gein argumentaram que ele não era responsável pelos crimes por causa da sua saúde mental debilitada, e a sua sentença foi uma pena perpétua em um hospital psiquiátrico, já que por questões financeiras, ele só poderia ser julgado pelo assassinato de Bernice Worden. A casa da fazenda, no final, foi leiloada, mas misteriosamente, no dia 20 de março de 1958, a casa pegou fogo e um culpado nunca foi encontrado. Ele morreu em 1984, aos 77 anos, de câncer pulmonar. As atrocidades cometidas por Ed Gein foram tão marcantes que influenciaram gerações de filmes de terror nos cinemas. Seus atos macabros e sua mente conturbada continuam a fascinar e aterrorizar pessoas até hoje. E o seu caso inspirou uma série de filmes de terror, entre eles O Massacre da Serra Elétrica, que capturou a imaginação e o medo de milhões de espectadores. Ele também inspirou outros serial killers fictícios como Norman Bates de Psicose, Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes e Bloodface do American Horror Story. E a história de Ed Gein levantou questões sobre a fronteira tênue entre a normalidade e a insanidade. Até hoje, estudiosos e psicólogos tentam entender as motivações e os transtornos mentais que levaram Ed Gein a cometer esses crimes grotescos e brutais. A maioria afirma que suas ações eram motivadas pela busca de uma conexão ainda com a mãe falecida. Além disso, todo esse caso levantou questões sobre a ética da indústria do entretenimento em relação à exploração de um crime real. O fascínio do público pelo horror verdadeiro é algo que continua sendo analisado e questionado até hoje. Contudo, o impacto de Ed Gein na cultura popular é inegável. O seu nome e as suas ações se tornaram sinônimo de terror. E mesmo décadas após a sua captura, o legado de Ed Gein continua a ecoar e assombrar a sociedade. Outro aspecto significativo e positivo desse legado todo é a influência que ele teve sobre as investigações criminais e a psicologia forense. O caso forneceu valiosas lições na análise de um perfil criminal e a importância de identificar sinais precoces num comportamento violento. Ainda não teve uma obra que adaptou completamente todos os horrores cometidos por Ed Gein, mas muitos deles usam partes da história como inspiração e referência para um legado insano e assombroso que virou sinônimo de terror. A personalidade dissociativa e a incapacidade de distinguir fantasia de realidade transformaram ele numa figura trágica e bizarra.
E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E comenta aqui também qual é o próximo vídeo que você quer ver e as suas teorias sobre Ed Gein.